Boa noite, veja no Jornal da Câmara desta sexta-feira. Márcio Patucci quer garantir vagas em escolas da rede municipal para crianças vítimas de violência doméstica. Essas crianças, quando passam por essas situações de abuso, elas precisam mais do que nunca da escola para o seu convívio, para a sua evolução enquanto ser humano. Morador do Grande Expediente defende criação de outro distrito industrial. Renato Tiecker está pensando no pequeno e médio empreendedor. Alex Necker aciona a frente parlamentar para debater insegurança nos coletivos urbanos. Para que nós possamos fazer um momento de discussão com os trabalhadores, com as empresas e também com os setores da segurança pública do município para ver de que forma nós poderemos reduzir esses números que são números bastante altos. Câmara de Vereadores homenageia os 20 anos da Delegacia da Polícia Federal. A solenidade foi proposta pelo vereador Ronaldo Rosa. Ele resgatou o período em que a delegacia foi instalada e a história de 2 décadas de atuação. E no segundo bloco você vai ver um pouco da exposição que retrata os 50 anos da APAI. Os números relacionados à violência doméstica são alarmantes. Pensando nisso, o vereador Márcio Patucci quer amenizar os problemas causados às crianças que já passaram por esta situação. A ideia do parlamentar é garantir em lei vagas na rede municipal de ensino. Confira a justificativa. A gente sabe que há uma fila, há um calendário que tem que ser, obviamente, cumprido. Mas essas crianças, quando passam por essas situações de abuso, elas precisam mais do que nunca da escola para o seu convívio, para a sua evolução enquanto ser humano. E essa nossa iniciativa busca atender justamente essas pessoas que mais precisam do poder público e no momento de dificuldade. Então a gente espera a tramitação regular e a aprovação pelos senhores vereadores, porque o projeto tem esse único olhar, ou seja, de amparar crianças e famílias vítimas de violência. Na edição de ontem, você acompanhou uma reportagem mostrando parte do grande expediente do vereador Renato Tiecker. Hoje vamos dar sequência ao pronunciamento do parlamentar. Durante o tempo previsto para o orador do grande expediente, Tiequinho defendeu uma indicação feita ao Poder Executivo, onde sugere que as escolas municipais tenham oficinas de artesanato, como você assistiu no Jornal da Câmara de quinta-feira. Além disso, o parlamentar falou sobre uma antiga reivindicação, a criação de um distrito industrial em Passo Fundo. Renato Tiecker está pensando no pequeno e médio empreendedor. Eu venho brigando para essa classe aí desde o começo do meu primeiro mandato em 2013. Sempre fazendo indicação ao executivo para que doe uma área para o pequeno e médio empreendedor, que a gente sabe que o grandão sempre ganhou incentivos. Nada contra os grandes empresários, mas sim temos que abrir uma brecha para incentivar o pequeno e médio empresário que tanto precisa de uma área de terra para construir os seus galpões, os seus pavilhões, entendeu? Então, agora, a empresa Monotoque, há um ano atrás, decretou falência, então eu entrei o pedido, uma indicação executiva para que aquela área, então, seja oferecida agora para o pequeno e médio empreendedor. Aí o nosso outro colega aqui, o Patrick Cavalcante, entrou com uma ação judicial para requerer a área, então deu tudo certo. Então, só eu peço agora para casa aqui, para os meus colegas, vereadores e para o executivo, para nós trabalharem em conjunto e ver qual é a hipótese de nós conseguir, então, recuperar aquela área da Monotoque, sendo que, pelo que a gente está sabendo, a Monotoque já está negociando com outra empresa grande. Nada contra a empresa que ela está negociando, nada contra. O nosso critério, o critério do vereador Tiequinho é brigar pelo pequeno e médio empreendedor. Então, se há chance de nós recuperar aquela área da Monotoque e oferecer para o nosso pequeno e médio empreendedor aqueles 450 mil metros quadrados que está lá, que já era do município, foi doada para a Monotoque, se nós tiver chance por meios judiciais ou qualquer outro tipo de meios, nós vamos trabalhar em conjunto. Então, eu peço para os colegas, para nós tentar recuperar aquela área de novo.
Um destaque da bocha também foi lembrado durante o discurso do orador do Grande Expediente. Wesley recebeu um diploma de honra ao mérito por representar a nossa cidade em campeonatos estaduais e nacionais. Comecei com 9 anos, meu pai, minha mãe, meus irmãos, tenho 2 irmãos, sempre jogaram, então sempre estava junto, né? Fui criando gosto, fui aprendendo e agora estou jogando. Continuo, minha família continua. É assim. Hoje você joga em Santa Catarina, né? Isso, joga em Santa Catarina, campeonatos estaduais e brasileiros. O Wesley é um gurizão da nossa terra aqui, se criou jogando bocha aqui em Passo Fundo, no meio de nós ali, e veio se destacando, sabe, nesses últimos... É um piá de 18 anos, aí, desde os 11, 12 anos já dava para ver que o guri ia dar bom. E foi isso que aconteceu, né? Começou a jogar municipais aqui com nós, começou a jogar estaduais, foi visto, um guri que foi visto por outros clubes aqui do nosso estado, que tanto dão incentivo à bocha e que levam a bocha muito sério também, que nem a Passo Fundo leva. Passo Fundo é celeiros de jogadores, bastantes jogadores de bocha aí, a nível brasileiro. Nós temos aí o Tuti, temos o Careca, temos o César, temos jogadores aqui que realmente são feras da bocha. Esse vereador também, mais a nível estadual, que viajei muito, mais a nível estadual e municipal, né? Viajei muito pouco para jogar bocha, mas adoro a modalidade. Então o Wesley realmente vem se destacando por ser um gurizão, né? Hoje de 18 anos, já tem um currículo muito bom em que se fala da modalidade de bocha, né? Hoje ele joga já, para ter uma ideia, em outro estado, porque viram o jogo dele que é diferenciado, então já contrataram ele. Ele realmente hoje não é mais atleta gaúcho, é atleta catarinense, né? Então você veja só. Quero agradecer o grande vereador Renato Tchecker pelo reconhecimento, que a gente sempre está jogando junto, né? Como companheiro, adversário. Desde quando ele não era vereador, a gente jogava junto e agora, continuando jogando junto, quero agradecer. No Câmara Entrevista, que vai ao ar esta noite, logo após o Jornal da Câmara, Ana Paula Koenemann recebe o vereador Matheus Vespe. Dentre os assuntos pautados, ele destaca o projeto que defende a regulamentação de parcerias público-privadas. A parceria público-privada, que é a Lei 11.079 de 2004, ela começou, digamos assim, a despontar nos outros entes federativos, nos estados e nos municípios, a partir mais ou menos de 2012 e 2013. Diversos municípios têm agora feito vasto uso desse mecanismo, até porque pela crise, principalmente econômica, que começou no governo Dilma, nós temos um afogamento de todos os entes estatais. Então os municípios, os estados estão quebrados literalmente e economicamente. E a concessão de maiores serviços para a iniciativa privada é uma forma não só inteligente, mas talvez a única forma, nesse momento, de uma prestação eficaz de serviços públicos. E no próximo bloco você continua acompanhando as informações do Parlamento Municipal. Cuidados que nós devemos ter com o fogão a lenha. No início do inverno, devemos sempre fazer a manutenção, a limpeza das chaminés do fogão a lenha. Também devemos ter cuidado para não ligar a lenha, o fogão a lenha, com líquidos inflamáveis, pois pode ocasionar uma explosão no ambiente. Devemos ter o cuidado com materiais inflamáveis do tipo cortinas, sofás, carpetes, toalhas, muito próximos ao fogão a lenha, pois através de uma faísca liberada do fogão a lenha pode vir a começar um grande incêndio em uma residência. Devemos também ter o cuidado, não ir dormir ou sair de casa, descuidar do fogão a lenha, para que não venha acontecer um incêndio. Se for dormir ou alguma coisa sair por algum momento, retirar todos os materiais inflamáveis próximos ao fogão a lenha. Você sabe o que acontece com o lixo que você produz? Participe do projeto Destino Certo. Faça seu descarte e colabore com o planeta. Até 16 de julho, no estacionamento subsolo do Bela Titá Shopping.
Na próxima segunda-feira, os trabalhadores do transporte coletivo vão paralisar suas atividades, reivindicando mais segurança. Por isso, o vereador Alex Necker acionou a Frente Parlamentar da Câmara para debater o assunto. Nós estamos acompanhando a situação de violência, que é uma situação, infelizmente, muito presente na cidade de Passo Fundo. A violência e os constantes assaltos aos ônibus na cidade de Passo Fundo, isso também tem sido uma frequência. E os trabalhadores é os que mais sofrem, são os que mais têm sofrido com essa situação. São inúmeros assaltos, são inúmeros funcionários que estão sofrendo, são vítimas dessa violência. Então, a partir da comunicação do presidente do sindicato, do contato conosco, nós encaminhamos uma solicitação à Frente Parlamentar de Segurança aqui da casa, que é o presidente Patucci, para que nós possamos fazer um momento de discussão com os trabalhadores, com as empresas e também com os setores da segurança pública do município, para ver de que forma nós poderemos reduzir esses números, que são números bastante altos. Então, a nossa ideia é que nós possamos, numa próxima atividade da Frente Parlamentar, que nós possamos fazer essa convocação e cobrar dos órgãos de segurança do município ações que visem reduzir esses números e trazer mais tranquilidade à comunidade de Passo Fundo. Os 20 anos de atuação da Polícia Federal em Passo Fundo foram comemorados em sessão solene na Câmara de Vereadores. Os detalhes na reportagem. A solenidade foi proposta pelo vereador Ronaldo Rosa. Ele resgatou o período em que a delegacia foi instalada e a história de 2 décadas de atuação. Naquela época houve um movimento muito grande das lideranças, não só locais, mas estaduais também, junto ao Ministério da Justiça, para se conseguir uma delegacia de Polícia Federal. Você imagina que Passo Fundo, naquela época, tinha uma fama de ser uma cidade onde era a rota do narcotráfico. E esse foi um dos principais motivos que naquela época convenceu o Ministério da Justiça que aqui, estrategicamente, uma delegacia da Polícia Federal faria um trabalho importante no combate ao tráfico de drogas. E a delegacia veio para cá e nesses 20 anos realizou dezenas de operações que a gente poderia citar aqui e ficar por horas falando das operações realizadas pela Delegacia da Polícia Federal. Mas, nesse momento, como representante aqui da população de Passo Fundo, como representante da Câmara, nos cabe fazer um reconhecimento, um agradecimento por o trabalho realizado nesses 20 anos. O parlamentar ainda lembrou grandes operações realizadas pela instituição. As operações da Polícia Federal normalmente desbaratam quadrilhas que vêm prejudicando a população. Só para lembrar, a mais recente, que teve aí uma repercussão grande, não só aqui em Passo Fundo, mas em todo o Brasil, foi a Operação Carmelinda, onde a Polícia Federal acabou identificando uma quadrilha que tinha o seu foco aqui em Passo Fundo e que praticou uma fraude bilionária envolvendo ações da extinta Brasil Telecom. Muitas pessoas, milhares de pessoas foram prejudicadas por esta fraude e ela continuaria, não fosse o trabalho da Polícia Federal, que conseguiu identificar, prender as pessoas e boa parte desse dinheiro já está sendo recuperado. Nós for falar em nível de Brasil, tudo isso que nós estamos vivendo agora no momento, essa mudança toda que nós estamos tendo no nosso Brasil, já tivemos pessoas influentes sendo presas, mostrando, né, que rico que rouba, especialmente rouba do dinheiro público, também vai para a cadeia, não só o ladrão de galinha. Isso graças ao trabalho da Polícia Federal nessa operação Lava Jato, que ainda está transcorrendo, mas que não teria os resultados que obteve não fosse o trabalho da Polícia Federal. E, inclusive, nessa operação, agentes aqui de Passo Fundo, da delegacia daqui, participaram. Isso mostra a qualidade dos agentes que nós temos aqui em Passo Fundo e a qualidade da delegacia que funciona aqui para Passo Fundo e para toda a região. Para concretizar a homenagem, foi entregue a placa de honra ao mérito ao delegado-chefe de Passo Fundo. Ele agradeceu o reconhecimento feito aos serviços prestados em prol da segurança pública. É uma satisfação para nós essa homenagem, principalmente completando 20 anos de atuação da Polícia Federal em Passo Fundo. Dentro desse período de tempo, ocorreram diversas operações da Polícia Federal e acredito que a gente conseguiu, nesse período, minimizar alguns delitos da esfera criminal que com certeza melhoraram a segurança da nossa sociedade em Passo Fundo. A
delegacia de Passo Fundo atende mais de 100 municípios. Para isso, conta com o trabalho de 27 agentes, 7 escrivães, 7 delegados, 5 peritos e 2 funcionários administrativos. Por isso, o delegado ainda destaca a importância dos serviços prestados no município desde 1997. Hoje nós temos uma delegacia com um bom número de servidores, mesmo sendo inferior ao necessário, já que nós atendemos 123 municípios, é a delegacia com maior número de municípios de circunscrição do Brasil inteiro. Então, a nossa responsabilidade ela não se restringe só a Passo Fundo. Temos outras cidades importantes, até gostaríamos de ter uma circunscrição menor para podermos atuar mais direcionados a Passo Fundo, mas a gente tenta de todas as formas possíveis sempre colaborar com a persecução criminal e principalmente melhorar a vida dos cidadãos que moram na nossa cidade. E antes de encerrarmos o Jornal da Câmara de hoje, você vai ver um pouco da exposição que retrata as 5 décadas da PAI. A mostra apresenta o trabalho da entidade através de 50 fotografias e pode ser visitada no Bela Titá Shopping até o dia 19. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Uma ótima noite e um bom final de semana.